Olá, alunos da Univesp, bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso curso de Cálculo 1. Estamos fechando essa primeira disciplina de cálculo, já nos aproximando das últimas discussões. E nós vamos fazer hoje uma discussão que também é extremamente linda. Eu falo isso quase todas as aulas, né? Que tem um significado geométrico lindíssimo, que é o conceito de integrais impróprias. Então, vamos lá, nós estamos sempre falando do teorema fundamental do cálculo, essa interpretação de área como integral definida, integral de a até b de uma função, e sabemos calcular usando o teorema fundamental do cálculo, que usa primitivas. Mas eu vou olhar uma outra situação agora. Uma integral imprópria, na verdade, é um limite de uma família de integrais definidas. Não vai aparecer o teorema fundamental do cálculo na integral imprópria, ele vai aparecer nas integrais definidas e depois eu vou tomar um limite. E é isso que vai ser a integral imprópria. Vai ser uma sequência de integrais definidas em que um dos extremos vai ser a minha variável. Olha que ideia bonitinha. Pensa numa função qualquer aqui. A função vermelha não importa qual seja. Escolhe um a também, não importa qual seja. E faz a integral definida de a até b. A área debaixo do gráfico, ou com as interpretações que nós já fizemos, se a função for negativa é o oposto da área, tudo aquilo que nós sabemos. E nós sabemos calcular isso, usa o teorema fundamental do cálculo. Então, imagina que esse extremo superior é b, esse extremo inferior é a, o a vai ficar parado, não vou mexer no a, e esse b eu vou mexer. Ficando o a parado, para cada valor de b, eu tenho uma área diferente, porque eu posso empurrar o b para frente ou para trás. Eu vou olhar a área como função de b e vou fazer esse b ir para infinito. Então eu vou pegar essa figura que está aqui e ao invés de fazer só uma aplicação do teorema fundamental do cálculo, eu vou fazer uma aplicação de uma família de vezes do teorema fundamental do cálculo. Uma para cada b. Para cada b eu vejo quanto que dá isso, aí eu faço o limite para esse b indo para infinito e vejo o que isso dá. Se der um número, eu vou chamar isso de integral imprópria convergente. Senão eu vou chamar de integral imprópria divergente. Isso que eu vou detalhar daqui para frente. Então deixa eu passar limpo essa ideia. Imagina que a minha função está definida de 1a até infinito. Então ela não é um intervalo finito como do teorema fundamental do cálculo, é um intervalo infinito. Eu vou dizer que a integral imprópria da função é convergente se eu fizer o seguinte, limite de a até b, como eu acabei de mostrar, faço o b indo para infinito, e se esse limite existir e for finito. Para cada b que eu tenha, isso é uma integral definida via teorema fundamental do cálculo, isso é um número. O que eu vou fazer é olhar a variação desses números quando o b vai para infinito. E se esse limite for finito, eu vou dizer que a integral imprópria é convergente. E isso vai me dar uma interpretação de área para uma região infinita. E aí eu vou escrever integral de a até mais infinito. De f de x. Ora, isso não é teorema fundamental do cálculo, não dá para calcular uma primitiva de f e calcular infinito. Não existe isso, função calculada no infinito. O que significa esse símbolo, integral de a até infinito? É o limite para b tendendo a infinito da integral de a até b e esta sim, teorema fundamental do cálculo. Tá? Integral definida. Exemplo. A integral imprópria de 1 sobre x² de 1 até infinito é convergente. Por quê? Vamos fazer a integral de 1 até b, de 1 sobre x². 1 sobre x² é x elevado a menos 2. Primitiva de x elevado a menos 2. Observe que aqui, de 1 até b, eu faço o teorema fundamental do cálculo. X elevado a uma unidade a mais no expoente, somei 1, ficou menos 1. Divido pelo novo expoente, menos 1. Então, x a menos 1 sobre menos 1, de 1 até b. Quando eu calculo no b, isso fica 1 sobre b com sinal de menos. Menos 1 sobre b. Menos do extremo inferior e menos da minha expressão, que tem esse menos aqui, menos 1. E quando eu faço x igual a 1, fica 1. Menos com menos fica mais, deu esse 1. Menos 1 sobre b está aqui. E agora eu estou me interessado em fazer o limite quando o b vai para infinito. Bom, quando o b vai para infinito, 1 sobre b vai para 0. Então, isso vai para 1. Interpretação geométrica disso. O que significa dizer
que essa integral imprópria é convergente. Que é isso aqui que eu acabei de dizer. Dizer que esse limite é finito, eu vou escrever que integral de 1 é infinito de 1 sobre x2 dx é 1, porque o limite é 1. Significa o seguinte, aqui está o gráfico da função 1 sobre x quadrado, os dois ramos, só estou interessado a partir do 1. Você vai de 1 para o infinito. Esta área infinita, essa área ilimitada, é finita, ela vale 1. Quer dizer, a área dessa região achurada, apesar de ser uma região ilimitada, ela vai para o infinito, a área é um número finito. E, na verdade, é o número 1, como eu acabei de calcular. Então, isso me permite ampliar o conceito de área para regiões ilimitadas. E essa área, então, é igual a 1, mesmo sendo uma região ilimitada. Se esse limite não existir ou for infinito, nós vamos dizer que a integral imprópria é divergente. Tá? Então, integral imprópria convergente, limite finito. Não existir limite ou limite infinito, eu vou dizer que a integral imprópria é divergente. Ok? Convergente é limite finito. Divergente é limite infinito ou não tem limite. Alguns exemplos de divergente. Integral de 1 a infinito de 1 sobre x é divergente. Por quê? Porque eu faço 1 até b, 1 sobre x, primitiva é ln, princípio primitivo é ln do módulo, mas eu estou num espaço positivo, então ln de x de 1 a b, ln de b menos ln de 1, que dá ln de b, quando b tende para infinito, ln tende para infinito, então a integral imprópria é divergente. Isso significa que a área debaixo do gráfico de 1 sobre x, de 1 até infinito, que essa área é infinita. Olha que interpretação geométrica sutil, interessantíssima. Se você pega 1 sobre x, essa área é infinita. Se você pega 1 sobre x2, que é menor, a área é 1. Ambas as figuras são ilimitadas, só que uma tem área infinita, a outra tem área 1. Aquela que tem área 1, eu digo que a integral imprópria é convergente. É bonito, né? Bom, a integral imprópria de 1 sobre cosseno é divergente, porque a primitiva de cosseno é seno, então quando eu fizer a integral de 1 até b dá seno de 1 até b, seno de b menos seno de 1. Bom, seno de 1 é fixo, seno de b fica oscilando entre menos 1 e mais 1. Então esse limite não existe quando b tende para infinito, por causa da oscilação do seno de b, não existe o limite integral imprópria divergente. Ok? Tem um teorema que diz que se a integral imprópria for convergente, o limite da função tem que ser zero. E essa condição é necessária, mas não é suficiente. Então, como é que a gente usa essa condição? Se você observar uma função que o limite não é zero, você já sabe que a integral imprópria é divergente. Se você observar uma função e a integral, o limite der zero, então você vai analisar a integral imprópria, porque quando o limite dá zero, pode ser que sim ou que não, que ela seja convergente. Mas se não for zero, não pode ser convergente. Convergente implica que é zero. Diferente de zero implica que é divergente. Então, aquelas três que nós acabamos de fazer. Essa daqui, integral imprópria do cosseno, eu sei que é divergente direto, porque o cosseno não tem limite zero, o cosseno oscila. 1 sobre x2 e 1 sobre x, ambas têm limite zero. Então, cabe a pergunta, será que a integral imprópria é convergente ou divergente? Aquela condição é necessária, mas não é suficiente, tanto que a 1 sobre x é divergente e a 1 sobre x2 é convergente. Ambas têm limite zero, só que uma converge e uma diverge, porque o ter limite zero não é suficiente para a convergência, é necessário. Ok? Um outro teorema importante é que todas as funções do tipo 1 sobre x elevado a alfa, integral de 1 a infinito, são convergentes quando o alfa é maior do que 1. Então, aquilo que eu acabei de fazer do x quadrado que deu convergente não é coincidência, porque todos aqueles que estiverem expoente grande, maior do que 1, vão ter integral imprópria convergente. E todos aqueles que estiverem expoente menor ou igual que 1, vai ser integral imprópria divergente. Para alfa igual a 1 nós já fizemos, né? 1 sobre x, a primitiva deu ln, já vimos que diverge. E para alfa diferente de 1, eu faço a integral de 1 até b de 1 sobre x a alfa, isso dá x a menos alfa. Primitiva
uma unidade a mais no expoente, x elevado a menos alfa mais 1, soma 1 aqui, divide pelo novo expoente, é a regra de integração, de b a 1, ou de 1 a b. Quando a gente faz isso no b, fica b elevado a 1 menos alfa sobre 1 menos alfa. Note que eu troquei, aqui estava menos alfa mais 1, eu pus 1 menos alfa. Aqui menos alfa mais 1, eu pus 1 menos alfa. Então, b elevado a 1 menos alfa, menos do extremo inferior, calculado no 1, 1 elevado a 1 sobre 1 menos alfa. Se o alfa é menor que 1, esse expoente é positivo, b indo para infinito e elevado a um expoente positivo, b indo para infinito e elevado a um expoente positivo, ele vai para infinito. Então a integral diverge. Se o alfa é maior que 1, esse expoente é negativo. Aí b elevado ao expoente negativo é 1 sobre. Opa, 1 sobre b com b indo para infinito, vai para zero. E aí isso aqui tende para 1, menos 1 sobre 1 menos alfa, que é o limite, certo? Quando o alfa é maior do que 1, esse é negativo e, na verdade, é menos 1 sobre 1 menos alfa o limite. Então, eu sei direto que a integral de 1 a infinito de 1 sobre x3 é convergente, porque esse expoente 3 é maior do que 1. E eu sei que 1 sobre raiz de x é divergente, porque isso aqui é x elevado a meio é menor que 1, as integrais impróprias divergem. E se eu tiver 1 sobre x ao cubo mais 2, observe como o mais 2 aqui faz o denominador ficar maior. Então 1 sobre fica menor. Eu também concluo que a integral é convergente. É só pensar na área. Se você tem uma função indo para infinito, que a área da região é infinita, da região ilimitada é finita, se tiver uma função menor por baixo, ela vai ter área finita também. Então, como essa daqui, o x3 mais 2, x ao cubo mais 2, é maior que x ao cubo, 1 sobre é menor, e essa tem área finita, então essa também tem área finita. Bom, e nós podemos considerar também a situação em que a função não está indo, a variável não está indo para o infinito. Quem está indo para o infinito é a função. Pensa na função 1 sobre x de 0 a 1. Será que dá para calcular a integral definida? Dá para calcular a integral via teorema fundamental do cálculo? A resposta é não, porque essa função não está definida no x igual a 0. Primitiva é ln. Ln não existe para x igual a 0. Então isso aqui não faz sentido via teorema fundamental do cálculo, porque 1 sobre x não está definido para x igual a 0, nem a sua primitiva, ln de x. Mas eu posso fazer o seguinte, pegar o 1 sobre x, olhar essa região e me perguntar se ela tem área finita ou infinita. Como assim perguntar se ela tem área finita ou infinita? É a mesma ideia que eu acabei de usar. No que nós fizemos até agora, eu deixava fixado o A, fazia até um B e mandava o B para o infinito. Sabe o que eu faço agora? Eu pego um A aqui, pouco maior que 0, aí vira teorema fundamental do cálculo. Calculo a área e daí mando o A para 0. Quer dizer, eu faço o seguinte, integral de B até 1, que eu ponho um B, e faço integral de B até 1 de 1 sobre x. Então, é a área daqui até ali. E daí faço o B tendendo para 0, me aproximando daqui. Isso vai dar, no limite, a área dessa região verde que está achurada. Que pode ser, esse limite pode ser infinito ou finito. Se ele for finito, eu digo que a integral imprópria é convergente. E se ele for infinito, eu digo que a integral imprópria é divergente. Exatamente como a gente fez antes. Qual que é a diferença? No caso anterior, a função estava indo para 0 e o limite, o domínio era ilimitado. E agora eu tenho um domínio limitado e a função indo para infinito. Mas a ideia é a mesma. Então eu tenho uma função definida no intervalo que está aberto no A até B, uma função cujo limite para x tendendo a é infinito. Se o limite fosse finito, caía numa situação do teorema fundamental do cálculo, era uma área de uma região finita. Dizemos que a integral imprópria é convergente. Se quando eu fizer o limite para x tendendo a pela direita, a integral de A até B, esse limite, tá? O limite no extremo inferior, entendeu? Ele existir e for finito.
Caso contrário, eu vou dizer que a integral imprópria é divergente. Integral de 1 sobre x2 de 0 a 1 é divergente. Olha que deu o resultado contrário do que tinha dado antes. Na integral de 1 a infinito, 1 sobre x2 foi convergente. Agora, de 0 a 1 dá divergente. Vamos ver por quê. Primitiva de 1 sobre x2, agora estou de a até 1, menos 1 sobre x, de a até 1, calculado em 1, quando x é 1, isso dá menos 1, depois menos do extremo inferior e menos da fórmula, 1 sobre a. Menos menos fica mais, 1 sobre a menos 1. Faz o a tender para zero agora. Lembra do meu desenho anterior? O a agora tende para zero. Quando o a tende para zero, isso tende para infinito. Então esse limite é infinito e a integral imprópria é divergente. Tá? Existe um teorema análogo ao teorema anterior, que a integral imprópria de 0 a 1, domínio limitado de 1 sobre x elevado a alfa, é convergente se e somente se o alfa é menor que 1. É o resultado oposto do que da integral imprópria de 1 a infinito. Observe que para 1 sobre x é divergente sempre. E quando o x é menor que 1, fica convergente. Então, por exemplo, 1 sobre raiz cúbica de x, a integral de 0 a 1 é convergente. São teoremas importantes e que eles podem ser ilustrados nesta figura, que é muito interessante, muito bonita. Eu coloquei 3 funções no mesmo sistema de coordenadas, as 3 passam pelo ponto 1, 1. Essa função que está em vermelho é a mais simétrica, é a 1 sobre x, e ela tem área de 1 para infinito, aqui de baixo, infinita. E se você fizer de 1 para 0, a área aqui, infinita, dos dois lados. Então ela tem uma integral imprópria divergente, tanto de 1 para infinito, como de 0 a 1. Agora vamos olhar para a função cujo gráfico está em azul. Essa é a 1 sobre x2. Quando x é grande, 1 sobre x2 fica menor que 1 sobre x. 1 sobre x é vermelha, 1 sobre x2 é azul. E esta área de 1 para infinito, debaixo da azul, é finita. Observa que para x pequeno, 1 sobre x2 é maior do que 1 sobre x. Ela fica para cima da função que está em vermelho, 1 sobre x. Quando x é meio, você eleva ao quadrado, fica menor que meio, e daí você toma 1 sobre e fica maior. Então, a função azul fica para cima da função vermelha, e de 0 a 1, a área debaixo da 1 sobre x quadrado é maior que a área da 1 sobre x. Está vendo a vermelha? A vermelha já é infinita. A azul, que está maior, é também infinita. Agora, olha 1 sobre raiz de x, pelos 2 teoremas que nós vimos. X alfa, aqui o expoente é x elevado a meio. Então, o expoente é meio. Para a integral imprópria de 1 para infinito, o expoente meio dá divergente. Observa que ela é maior do que todas as outras. Esta área é infinita. Observa que na integral de 0 a 1, ela é a menor de todas. E para expoente meio, a integral imprópria de 0 a 1 é convergente. Esta área é a menor de todas e esta área é finita. É isso que esse desenho está nos mostrando. É de uma elegância, de uma beleza, e ele estendeu, então, essa ideia de área para essas regiões todas ilimitadas. Isso é um conceito muito lindo e vai ter mais aplicações ao longo das nossas disciplinas. Então, só para terminar, deixar bem claro isso. Integrais impróprias, elas não são calculadas diretamente pelo teorema fundamental do cálculo. Elas são obtidas por um processo de limite. E ser convergente é ter limite finito. Essa é uma ideia importante. Ser convergente é ter limite finito. Ok?